A aula já vai começar. Mas antes disso, não custa nada lembrar de algumas coisas que são muito importantes para que todos aproveitem ao máximo esse momento. Se prepare para a aula, fique atento ao horário de início e evite surpresas. Para que você tenha uma boa experiência, verifique sua conexão com a internet. Nós queremos te ver, então deixe a sua câmera aberta durante toda a aula. Verifique também a qualidade do seu áudio e som, para que possa ouvir e falar bem. É importante que escolha um local confortável e com boa iluminação para assistir às suas aulas. Somente acione o seu microfone quando for falar. E não fale junto com os outros. Fique muito atento aos ruídos do ambiente. Eles podem atrapalhar todo mundo. Lembre-se de deixar o seu aparelho conectado na tomada. Evite surpresas. Banheiro? É melhor se antecipar ou aproveitar os 15 minutos que você vai ter no intervalo, pois na hora da aula, o legal é participar e beber aquela água para hidratar. Se você tiver dúvidas, pergunte, anote tudo o que puder no seu bloco, smartphone ou como quiser. Nesse momento, evite distrações. Não destine esse momento para ler aqueles e-mails. Não vai ser agora que você vai querer ver o cometa Halley, não é? Deixe para depois. E aquele passeio tradicional com o pet também deve ser feito em outro momento. O seu momento é aqui. Prepare-se para entrar num mundo repleto de experiências. Voltamos. Recording progress, né? Tem sempre aí a gringa falando para a gente, avisando aí da gravação da aula. Pessoal, quero apresentar aqui o Augusto Neves. Augusto Neves é o gestor, hoje, o principal executivo, é o diretor de gente e gestão do Grupo Serrede. Como eu comentei há pouco, que tem aí na sua responsabilidade milhares de colaboradores. Hoje, então, Augusto Neves é uma pessoa premiada, recentemente foi premiado como executivo do ano na área de gestão de pessoas, e tem muito a nos dizer com a sua palestra prática sobre como é que é o seu dia a dia, né, em termos de gestão de pessoas, em termos de criar experiências memoráveis com os colaboradores, né, as dificuldades, as práticas que deram certo, alguma coisa também que não deu muito certo, acho que é importante, porque lembra que a gente sempre aprende também, pessoal, né, não só pelos acertos, como pelos erros também, né? Então, até porque nosso AMB é muito focado na implantação, a gente tem essa preocupação de não levar um sonho dourado só para as pessoas, né? E sim de estar trazendo dados de realidade o tempo inteiro, por isso a gente tem esse carinho de trazer executivos que são renomados. Augusto Neves, se apresente melhor, porque eu comentei muito pouquinho sobre a tua experiência, se apresente melhor, e em seguida toque a sua masterclass aí, por cerca aí de 45 minutos, e abrir aí uma conversa de 15 minutos com a turma para perguntas e respostas, tá bom? Está contigo a bola. Meu amigo. Muitíssimo obrigado, Madruga. Boa noite, pessoal. Primeiro, um prazer estar aqui com você, Madruga. Para mim é um privilégio participar hoje da aula. Agradeço o convite aí do Alan também, da Júlia. Enfim, vamos compartilhar um pouquinho hoje, né, da minha experiência, do que a gente tem feito um pouco na companhia. Eu passei por um processo de transição agora, então vou trazer alguns cases também da minha empresa anterior, um processo de mudança de ciclo que eu acabei de fazer recentemente, tá? Já fiquei muito feliz porque eu peguei o finalzinho da sua aula anterior aí e eu já comprei, os projetos foram apresentados, eu já comprei de cara. Eu já vi que tem muita sinergia com aquilo que eu vou falar um pouco aqui e com aquilo que realmente acontece
na prática, na íntegra. Então, vocês foram muito felizes aí em todas as colocações, que realmente é aquilo que acontece. Bom, eu preparei um materialzinho de base, bem simples, Madruga, só para a gente colocar e para nortear um pouco, tá? Mas, como eu disse, né, eu já entrei aqui pegando, e vocês falaram de pontos extremamente relevantes, que é o que eu vou trazer aqui. Claro que RH tem que ter um cuidado, porque RH eu vou de norte a sul, né, em diversos temas, mas eles se interligam, né? E são pontos extremamente importantes. Então, falando da minha apresentação, meu nome é Augusto Neves, né? Hoje eu até trouxe aqui um material para falar um pouquinho para vocês. Eu sou o pai do Pedro, pai da Vitória, né? Tenho 2 lindos filhos aí. Eu costumo dizer, a minha experiência, que eu tenho muito orgulho de falar, eu comecei como vendedor de livros, porta a porta. Eu acredito que eu fui um dos primeiros vendedores de livro de inglês, que vendia livro de inglês sem saber falar inglês. Então, isso na época, isso me desenvolveu muito, trouxe um aprendizado absurdo. Então, eu gosto muito de destacar, né? De cada 10 portas que eu batia para vender livro, 9 me diziam não, né? E 1 me diziam talvez. E eu voltava naquele 1 e no dia seguinte eu vendia. Então, aqui eu começo falando muito de persistência, né? Que acho que é uma palavra-chave para todo o processo corporativo, tudo aquilo que vocês venham implantar. Até os projetos que vocês apresentaram aí, por mais que muitas das vezes você vai levar para o board, para o C-Level, e muitas das vezes você tem uma devolutiva naquele momento, mas é persistir, né? É continuar buscando. Eu falo muito do conceito do leão, né, Madruga? O leão não é considerado o rei da selva porque ele é forte, não, é porque ele é persistente. De cada 10 tentativas, 7 ele fracassa. Então, ele persiste, né? Então, isso é um ponto Ele tem uma taxa de conversão de 30%, até que não é ruim, não, hein, pô? Até que é legal. Não é ruim, não. É melhor do que a tua de 10% lá quando você vendia livro, cara. É verdade, então, é verdade. Leão, até que o leão tá bem, pô. Hein? Tá bem, a margem tá melhor. E assim, pessoal, é super interativo. Se vocês sentirem vontade de fazer alguma colocação, a gente está aqui para dividir, para compartilhar. Estou vendo grandes profissionais aqui. Hoje eu sou diretor de gestão da C-Rede, Rede Conecta, uma empresa do Grupo Oi. Eu acabei de fazer um processo transitório, eu estou na empresa tem basicamente 4 meses, né? Estou fazendo 5 meses de empresa. Eu fui head de RH por 20 anos, né? Num grupo hoje chamado Atma, é uma empresa, é um grupo que comprou, inclusive, a antiga Contax. Nós chegamos a ser líder de mercado, eu cheguei a ter, na minha folha de pagamento, aqui no Brasil, 80 mil funcionários e 30 mil na América Latina. Então, o Madruga conhece bem essa história, foi um dos gurus aí da empresa, e vocês têm o privilégio de estar fazendo esse MBA, pessoal, não só pela credibilidade do Madruga, mas pelo aspecto funcional de mercado que é prático. Eu estava em reunião de conselho semana passada, eu estou em reunião de discussão sobre o processo de Employee Experience, de onboard, e tudo que vocês colocaram aí no finalzinho está tudo muito correlato com aquilo que a gente vem fazendo. Então, hoje a empresa, nós somos hoje mais de 20 mil funcionários, hoje mais de 20 mil pessoas apaixonadas realmente pelo que fazemos. Em recursos humanos, eu tenho hoje uma estrutura de pouco mais de 500 pessoas em RH, porque eu tenho vários subsistemas dentro de RH, trabalho treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, toda a parte de departamento pessoal, todo o processo de experiência, né, realmente do nosso cliente interno, a jornada do funcionário também está dentro da minha gestão, a área de segurança, de SESM, de saúde e segurança do trabalho, que eu trouxe um case também interessante para compartilhar e dividir com vocês. Enfim, esse aqui sou eu, tive a honra de ser convidado aí, fui um dos finalistas aí do prêmio dos CEOs e RHs mais admirados do país, né? Tive a honra de estar recebendo essa premiação na semana passada, ao lado de grandes executivos, né? Conversando com vários presidentes de empresa, vários diretores de recursos humanos, né? E tudo que eu estou também trazendo aqui para vocês foi fórum nas mesas de discussão. Você viu que o Grupo 3, só fazendo uma associação, Augusto, o Grupo 3, quando apresentou lá uma das a resposta aí da atividade, o Grupo 3 falou, olha, talvez a gente argumentasse sobre que, ao iniciar o projeto, a empresa poderia ser premiada e tal. Então, olha como é importante, pessoal,
né, esse item, que é o orgulho que os próprios executivos sentem da área, né, quando eles são premiados, porque a dureza do trabalho de executivo não é fácil. Então, quando vem um carinho do mercado, né, de que está mais acertando do que errando, né, porque ninguém vai acertar tudo, nessa área não dá para acertar tudo, não dá. Mas eu Exatamente. acho que é uma sensibilização boa, eu acho que os executivos Perfeito. gostam de ser reconhecidos pelo mercado. Toca aí, Muito, Augusto, não vou te atrapalhar mais, não, você muito. está aí no Não, microfone. mas, cara, as contribuições são super ricas. E é bacana que o selo que vocês citaram, o GPTW, ele tem um aspecto não só de medição, de nível de satisfação interno, mas tem um aspecto comercial muito forte, tá? Porque a gente, inclusive, utiliza bastante o selo como aspecto comercial. Então, esse é um ponto extremamente relevante, todos que vocês citaram. Eu ainda, como cerejinha no bolo, acrescentaria um ponto que pode, deve, sensibiliza muito, que também todo esse processo de onboard, de employee experience, contribui muito para o contencioso trabalhista, para a redução do contencioso trabalhista. Então, são aspectos que, se você tem uma boa jornada, né, investe num bom processo da jornada do teu cliente interno, você mitiga riscos também trabalhistas lá na frente, tá? Então, como a cerejinha no bolo, eu destacaria isso. Então, aqui, pessoal, mais uma apresentação minha. Eu quero trazer um pouco do que a gente tem feito e algumas trocas com vocês, algumas experiências, né? Realmente do que deram certo. Eu quero destacar principalmente o papel da liderança nesse processo como um todo. E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi, não sei se foi a Érica, alguém comentou aí sobre felicidade no trabalho, e o Madruga trouxe lá o best-seller. Eu estou tentando rascunhar um livro sobre felicidade no trabalho. Eu tenho me debruçado muito nisso, né? Foi da minha formação, eu fiz formação em coaching, especialista em recursos humanos, né? Fiz um MBA de gestão de negócio também, mas minha formação inicial é marketing. Então, imigrei para esse mundo de RH há pouco mais de 20 anos. E felicidade no trabalho tem tudo a ver, porque a gente precisa só tangibilizar, né? Sair dos aspectos intangíveis e materializar isso, tangibilizando os resultados que a gente tem, tá? Porque o funcionário mais feliz, mais engajado, isso já é provado que ele realmente produz muito mais. Então, pode passar aí, Alan. Eu quero falar um pouquinho do que a gente tem feito hoje como empresa e só algumas dicas importantes antes de entrar nos cases, que eu acho que são insights relevantes. Inclusive, foi fórum das mesas que eu estava discutindo semana passada com os principais executivos de RH do país. Aqui eu falo muito do exercício do pensamento analítico. O que é isso aqui, pessoal? Menos braço e execução e mais cérebro. Ou seja, isso é um ponto muito interessante, porque hoje em dia a automação, a inteligência artificial, a gente sabe que, né, o jargão, né, que a tecnologia ela ia chegar, não, ela já chegou. E ela chegou de maneira avassaladora. Então, a gente precisa olhar para ela e ver de que forma a gente consegue traduzir essa linguagem e colocar ela em prática. Ou seja, por exemplo, a gente passou pela Revolução Industrial, a Revolução do Conhecimento, agora a Revolução Tecnológica. Eu costumo dizer que as máquinas elas podem até substituir as atividades operacionais, né? Mas o ser humano nunca vai ser substituível, porque eu falo muito do conceito de inteligência versus consciência. Ela pode até ter uma inteligência artificial, mas a consciência, o sentir, a tomada de decisão, ela é nossa. Então, hoje a gente tem investido muito mais em qualificação, e até olhando para o futuro, o próprio último Fórum Econômico Mundial, que aconteceu em Davos no final do ano passado, início desse ano, teve um painel que falou sobre o futuro no trabalho. Então, discutiram-se muito isso, né? Alguns gurus lá sinalizaram, inclusive, que, né, em até 20 anos, 47% das profissões que existem hoje, elas podem deixar de existir. Então, a gente tem que olhar para um dado desse, olhar o que eu tenho feito, né, para me qualificar e para olhar para o futuro, né, de uma forma positiva, e não de uma forma que eu estou perdendo emprego. Não, vão surgir novos meios, novas formas de você se comunicar, e aqui eu falo muito disso, de desenvolvimento analítico e o exercício muito mais, menos operacional e mais estratégico. É menos tarefa, né? E muito mais
análise e muito mais inteligência. Por isso que eu falo muito ali embaixo sobre o lifelong learning, que é um processo de aprendizado contínuo, mas eu não vou pular aqui, não. Criatividade. Resolver problemas complexos com soluções simples. Eu acho que a gente tem exercitado isso muito dentro da companhia, que muitas das vezes as pessoas acham que para ter uma ideia inovadora, você precisa acordar pela manhã e criar um Facebook, ou você criar um aplicativo que resolva todos os seus problemas. E não, a gente tem exercitado muito isso, a criatividade. E aqui eu não me refiro não ao cargo, mas à função. Eu trago um exemplo aqui de um jovem aprendiz que, a priori, né, dentro da estrutura hierárquica organizacional, né, tá na ponta, e que trouxe uma solução recentemente simples que resolveu um problema nosso de estatística dentro da área de treinamento e desenvolvimento. Então, o que eu falo não é o cargo, é a função. Então, eu tenho alguns pensamentos que eu vou compartilhar um pouco com vocês, são um pouco disruptivos, olhando para esse modelo hierarquizado que a gente tem hoje, né, e como a gente pensa, talvez, em construir um futuro diferente. Tá? O conceito de adaptabilidade, flexibilidade, acho que a pandemia ela antecipou, né, algumas competências que a gente precisaria desenvolver ao longo dos anos, a gente precisou desenvolver assim, de uma forma muito rápida. Então, o próprio home office, para mim, foi um exemplo grande disso. Algumas empresas, alguns países lá fora, já era uma prática constante. Aqui nós fomos forçados, da noite para o dia, a conviver com home office. Né? Para vocês terem uma ideia, no meu grupo anterior, nós colocamos, da noite para o dia, um pouco mais de 6 mil funcionários em casa, laborando em home office. Então, você imagina todo o movimento, né, de engajamento, todo o movimento, mas o que é isso? Como é que eu vou trabalhar em casa? Muitas das vezes sem uma estrutura. Então, a gente, quando olha para o processo, inclusive, vocês estão estudando, eu não vou me ater muito ao conceito, porque o conceito vocês já estão tendo nas aulas, mas muito mais aqui as experiências que eu tenho vivido e que eu posso compartilhar um pouco com vocês, né? Porque todo o processo de Employee Experience, você vai olhar, tem um ambiente físico, um ambiente cultural, um ambiente tecnológico, né? Mas o conceito da adaptabilidade aqui, ele se fez muito presente desde o início da pandemia, né? Então, aqui, o profissional hoje em dia que não tem essa competência da adaptabilidade, da flexibilidade, ele vai se frustrar um pouco mais, tá? E quando eu falo em flexibilidade, não só novos meios, novas formas de interagir. Hoje eu tenho equipe espalhada no Brasil inteiro, eu contrato uma pessoa para trabalhar comigo que pode trabalhar em Manaus, ele pode trabalhar no Acre, porque ele consegue me entregar remotamente. A minha folha de pagamento hoje, por exemplo, está no Ceará, né? Eu fico no Rio de Janeiro, hoje estou até em Salvador aqui, não sei se tem algum baiano aí assistindo, mas hoje eu estou até em Salvador e a folha de pagamento fica no Ceará. Então, aqui também fala um pouco do conceito de flexibilidade, ou seja, nós lidamos com diversas gerações dentro da companhia. A geração X, Y, Z Alpha, Baby Boomers. Então, o próprio conceito de benefícios, né, ele precisa ser cada vez mais customizado. E o home office é um exemplo disso. A gente fez uma pesquisa recente dizendo que realmente mais de 70% das pessoas são favoráveis ao home office e a perspectiva para 2022 da grande maioria das empresas, isso é discussão unânime com diretores de RH, é de que a maior parte das empresas vai adotar um modelo híbrido, que é um modelo onde o funcionário fica 3 dias em casa e 2 dias no trabalho. Agora, o home office, a maior parte das pessoas é aderente, gosta do home office, mas existem pessoas que não gostam do home office. Então, até olhando para esse novo normal, a gente precisa ter benefícios customizados, né? Uma modalidade que ainda não está tão em evidência no Brasil, mas a última pesquisa recente que saiu era 6, 7% das companhias no Brasil tinham o que a gente chama de benefícios flexíveis. Não sei se você já conhece o trabalho, ou já ouviram falar nos famosos Beneflex. Ou seja, o que motiva a Kátia não é aquilo que motiva a Érica, são gerações distintas. Talvez um VR, que a Kátia, que tem um filho, a alimentação para ela é importante, mas talvez a Érica é solteira, então ela prefere converter esse benefício numa mensalidade de uma academia, enfim. Então, o conceito de flexibilidade é o que a gente está começando a discutir isso dentro das companhias, tá? Inteligência emocional, pessoal, não tem como não falar disso no momento que a gente está vivendo. Vocês também foram super felizes aqui para colocar o burnout. Enfim, equilibrar razão e emoção. E nunca antes, né, a gente discutiu tanto sobre saúde mental,
tanto sobre alguns sítios que a gente vem identificando, o quanto essa pandemia realmente acabou fazendo mal para a saúde das empresas e para a saúde dos funcionários, de uma certa forma. A gente tem muitos programas de assistência psicológica, de assistência social, né? E principalmente no papel do líder nesse processo, a empatia de se colocar no lugar do outro, né? Porque eu não sei como foi na empresa de vocês, mas quando começou esse processo pandêmico, ninguém sabia o que fazer e como fazer. Então, foi um processo que a gente olhava para o outro, do CEO ao menor aprendiz. O que a gente faz? E aí, né? O próprio poder público não estava entendendo o que era para acontecer, a gente foi aprendendo nesse processo e amadurecendo nisso, e o quanto realmente um profissional doente fisicamente ou mentalmente, ele realmente impacta na produtividade e na saúde de outros colaboradores. E o papel da liderança aqui é essencial. Se eu estiver correndo, vocês me interrompam, tá, pessoal? Que eu costumo falar rápido. E também temos um horário aqui. Foco no Life Long Learning. O que é isso aqui? É o conceito do aprendizado contínuo, constante. O conceito de aprendizado ao longo da vida. Esse conceito de que você... E a gente tem estruturado isso nas nossas ações de treinamento e desenvolvimento. A gente acabou de fechar uma parceria com um grande parceiro acadêmico para a formação da nossa academia de líderes, focando exatamente isso, estimulando os nossos líderes a olharem para esse foco, né? Que antigamente a gente fazia o nosso ensino médio, ensino superior, fazia o seu mestrado, doutorado, acabou. E não, hoje o conceito é constante. Se você fez o seu mestrado, já fez o seu doutorado, quanto mais conhecimento você agregar valor, é o maior ativo que você tem, ninguém toma de você. Mas o lifelong learning, ele é um conceito ainda mais amplo. É que você está em constante aprendizado, em constante evolução, né? Eu tinha um pediatra do meu filho que faleceu recentemente, tinha 82 anos, eu chegava no consultório dele, ele estava sempre lendo uma enciclopédia. Não sei quem pegou essa época aqui, acho que só eu e Madruga, talvez a Barça, a enciclopédia Barça, hoje em dia já não existe mais, mas eu estudei com a Barça ainda, a Érica está rindo aí, acho que ela lembra dessa Barça. Mas eu chegava ao meu pediatra, o pediatra do meu filho estava estudando, eu falei, doutor Elias, por que você está, sempre que eu chego, você está lendo, Augusto? Se eu não me atualizar constantemente, eu estou fadado ao insucesso. Então, o aprendizado constante é algo que a gente tem instruído, estimulado nossos colaboradores e nossa liderança muito forte nisso, tá? E para entrar também no conceito principal que eu quero destacar, pessoal, é o papel do líder no processo de employer experience, né? E o próprio employer brand, porque a gente fala muito do conceito de marca empregadora dentro das companhias, hoje em dia, né? EX, CX, né? A gente está com muitos X aí, mas é um conjunto de fatores. Mas eu destaco muito o papel da liderança. E eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês aqui da importância do papel do líder nesse processo, tá? E quando eu falo da liderança, liderar por propósito, eu tenho cases reais que falam um pouco sobre isso, né? A gente não lidera, você não delega mais por uma tarefa, né? Você lidera por um propósito. As pessoas hoje elas têm acesso a conhecimento, acesso à informação, né? Eu gosto muito de falar desse exemplo que eu falo do Kennedy na NASA, porque certa vez o Kennedy foi visitar a NASA, ele parou um servente que estava limpando ali o chão e ele perguntou, o presidente perguntou, falou, rapaz, qual é o teu papel aqui? O que você faz aqui? E o servente virou para ele e falou, senhor presidente, eu ajudo o homem a chegar na Lua. Essa é a minha função. Ou seja, ele enxergava propósito naquilo que ele fazia, né? Então, isso é algo marcante, porque depois, quando você olha para o contexto, né, ele tinha uma liderança por trás ali que inspirava ele a chegar, a olhar como propósito e não como uma tarefa. Eu tenho percebido muito isso. A liderança tem um papel fundamental em todo o processo. Não adianta você ter o melhor onboard, não adianta você ter o melhor employee experience, a sua jornada toda do teu funcionário, o RH constrói todo um processo, se a liderança não comprar, se a liderança não fizer o papel principal. Por isso que essa matéria que vocês estão tendo de gestão de pessoas, para mim, é condição sine qua non. Metade do caminho já tá bem resolvido se você conseguir
colocar, incutir, enraizar na liderança aspectos de liderança de forma genuína, né? E o líder está ali para inspirar pessoas, né? Eu costumo dizer que uma das maiores características da liderança é você gerar consciência no outro, né? É fazer com que ele reconheça, com que ele enxergue onde é que ele pode desenvolver. Então, aqui eu falo muito sobre isso, tá? Então, para também ser bastante breve, aí você pode passar, Alan, um pouquinho. Eu falo um pouco destacando o papel da liderança nesse processo, né, de Employer Experience e do Employer Brand, porque, como eu disse, né, a maior parte, tem um estudo da Universidade da Flórida, que é recente também, que só retrata aquilo que a gente já sabe, né, de que 47% das pessoas que saem, elas não saem por motivos adversos, elas saem pelo líder, né? Ele enxerga a liderança naquele processo. Então, por isso que eu destaco muito o investimento em formação e desenvolvimento, e vocês estavam discutindo recentemente agora como levar para o board investimento, retorno, o ROI, que a gente fala muito isso, né? O ROI. Augusto, como é que eu tangibilizo o ROI em treinamento e desenvolvimento? Como é que eu formo um líder e eu tangibilizo isso? Hoje nós temos indicadores tangíveis que a gente consegue medir isso. Não só a satisfação, absenteísmo, produtividade da equipe, o turnover, você consegue medir isso do líder, né? E geralmente a equipe é reflexo do líder. Por isso que eu trouxe alguns cases para falar para vocês um pouquinho, tá? E aqui eu passo falando um pouquinho de alguns exemplos de quando você coloca a liderança no mesmo patamar. Aí você pode passar um pouquinho, Alan? E aqui, quando você coloca a liderança no mesmo patamar, eu trouxe 3 exemplos aqui que eu falo um pouquinho de grupos anteriores. Eu trabalhei, por exemplo, eu fui head de RH do Grupo Atma, um grupo que nós chegamos a ter mais de 100 mil funcionários. Recentemente, eu estava como head do Grupo Atma e tinha uma empresa chamada Elf, onde nós tínhamos 6 mil funcionários embarcados em plataforma offshore. Essas plataformas da Bacia de Campos, nós prestávamos serviço para a Petrobras. Como engajar, como chegar nesse funcionário, como você criar um processo de onboard digital, como você fazer toda a jornada de experiência de um funcionário que está embarcado e que ele não vive a cultura da tua empresa, ele vive a cultura do teu cliente. Olha os desafios que a gente encontrava para poder trabalhar em cima disso. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos rápidos para exemplificar para vocês. O primeiro é um case de mudança de marca, e a gente fez um processo muito significativo de mudança da marca da Context. Quem conhecia a empresa sabe que ela, não sei se alguém aqui já trabalhou lá ou já teve esse contato, porque a Context era um grande grupo, tinha uma marca muito sólida no mercado, mas essa marca já vinha passando por um processo de desgaste. A gente falou, opa, é um momento de... Eu participei dessa construção, desse novo nome. A gente falou, opa, é um momento da gente reconstruir, da gente reinventar. Qual foi o primeiro passo? Precisamos envolver a liderança. Então, a mudança de marca, ela passa antes por um processo de revisão da própria cultura organizacional, né? Eu não consigo mudar uma marca sem revisitar meus princípios, meus valores, missão, visão. Então, nós fizemos tudo isso. Só que qual foi o grande diferencial aqui? O envolvimento da liderança. Aqui nós ouvimos 100% da liderança, né, nesse processo de construção. Fizemos focus group com várias equipes de líderes, surgiram vários feedbacks, né, vários inputs que nós tivemos em virtude deste processo. Nós, inclusive, revisitamos o nome por conta de feedbacks, de inputs da liderança. Então, quando a gente conseguiu trazer liderança para esse processo, nós entendemos que houve um engajamento, eles construíram junto, eles se sentiram participantes daquele processo, então foi muito mais suave para você poder convergir e disseminar uma nova cultura organizacional. Porque um dos principais desafios que a gente tem hoje, quando você contrata, por exemplo, um colaborador novo, é você convergir os valores do indivíduo aos valores da sua organização, né? E muitas das vezes dá match e muitas das vezes não dá match. Eu trouxe também um exemplo para falar um pouco sobre isso, tá? Um outro ponto que eu acho que eu destaco de forma também bastante significativa e relevante, pessoal,
é transparência. E aqui eu também tenho um case para falar um pouco sobre isso, porque outrora, assim, as empresas tinham muito cuidado, né? Não, acho que a palavra não é nem cuidado, mas tinham muito receio quando a gente falava da liderança operacional e liderança tática, né? Ficava muita informação concentrada na liderança estratégica, nos 3 níveis de liderança da organização. Então, aqui a gente passou a desconstruir um pouco isso, tá? Apesar de serem situações simples, mas que me trouxeram um impacto extremamente significativo e extremamente positivo. Quando eu falo transparência na comunicação, aqui era o seguinte: qual foi o cenário desse case que eu estou trazendo aqui? Também quando a gente fala de liderar pelo exemplo e de transparência no processo todo de comunicação. Nós víamos atingindo um resultado considerável ao longo do ano, né? E num determinado momento, nossos resultados eles acabaram declinando. Chegou um dado momento e o segmento todo, as empresas concorrentes todas, nesse mesmo ano, tiveram um bom desempenho e todas do segmento conseguiram pagar dividendos para os seus colaboradores, né? Nesse ano específico, nós não conseguimos. E todo o processo que a gente vinha construindo, né, de formação, no último TRI, o processo meio que se perdeu, porque os resultados caíram consideravelmente. Qual foi a grande sacada e qual foi o grande diferencial aqui? Pessoal, nós tínhamos alguns caminhos a seguir, né? Um era terceirizar o problema, né? Fatores externos, né? Passar uma pá de cal ali, e o outro era colocar na mesa a verdade, a transparência da comunicação, e foi exatamente o que a gente fez. Eu me reuni particularmente num grande auditório com mais de 300 líderes, né? Você imagina, para dar essa notícia e falar para as pessoas que naquele ano nós não teríamos o resultado na participação dos lucros em virtude do último período, do último trimestre, que todo segmento iria receber. Foi um ano onde algumas empresas tiveram bons dividendos. E por que eu destaco isso? Porque a gente optou por um processo de, claro, cada líder sentou também individualmente com as suas equipes e nós trouxemos todos eles para discutir e debater um pouco sobre isso. E para ouvi-los, né, sobre o que aconteceu e o que a gente precisaria fazer para atingir melhores resultados. Então, foi um case super interessante, porque a gente recebeu N feedbacks positivos do seguinte aspecto: poxa, a gente não está feliz com o resultado porque a gente esperava realmente receber algum valor, mas a forma, né, como a empresa, como vocês estão conduzindo, de ser transparente nesse processo, me motiva a ir voltar para o ano que vem e falar, poxa, eu vou buscar um resultado melhor. Então, aqui eu destacaria muito essa questão da transparência na comunicação, trazer a liderança para construir junto, ser transparente, verdadeiro, independente da notícia. Eu costumo dizer uma frase que é o seguinte: o que mata não é a notícia, é o susto. Então, seja transparente, planeje com antecedência, traga a liderança para construir isso junto. Então, isso é um processo extremamente importante. E quando eu falo aqui do engajamento por propósito, que é um outro case também super interessante, esse é mais recente, mas desde o início que eu cheguei nessa rede de trabalho já vem acontecendo, e né, a gente conseguiu colocar aí uma cereja no bolo, que é o case do Segment, né? A gente tem hoje, um dos grandes desafios que a gente tem hoje no segmento, olhando, a Serrede hoje é a maior empresa prestadora de serviços de rede do país, e um dos maiores desafios que nós temos hoje é o desafio de cuidar da saúde e segurança dos nossos trabalhadores. Temos casos, volumes de acidente de trabalho. Então, aqui, qual é o grande X da questão, tá? Nós reduzimos, nos últimos anos, de forma abrupta, o volume de acidentes de trabalho na Serrede. Qual foi a principal mola propulsora aqui, Augusto? O engajamento da liderança. Quando a gente trouxe a liderança para dizer para o seguinte, ó, a cultura de segurança não é uma obrigação, um papel do RH, isso é um papel do líder também, do gestor de pessoas. Você precisa ter um cuidado maior com a segurança até do que com a produtividade. Então, os números estão aí. Eu acho que eu trouxe até um slide aí que retrata um pouco esses números, Alan, se você quiser passar, da evolução do histórico de acidente de trabalho dos últimos 5 anos.
Então, isso aqui é reflexo, pessoal, do engajamento por propósito, do engajamento por uma causa, né? De uma mobilização da liderança. Então, esse é um dos principais desafios que a gente tem hoje, por exemplo, na empresa, e é por isso que a gestão de pessoas, pessoal, ela traz resultados, sim, principalmente empresas prestadores de serviços como a minha, como eu sempre trabalhei em empresas prestadoras de serviços. Então, a gente precisa aprender. Uma vez as pessoas até me perguntaram, Augusto, qual é o seu maior desafio na sua carreira? Já tive tantos desafios, né? Implantar, mobilizar equipes com 3.000 pessoas da noite para o dia, criar processos de avaliação de desempenho, programas de mentoring, de coaching para executivos, diversos, né? Migração de uma folha de pagamento de mais de 70.000 pessoas. Mas os maiores desafios que eu tive foi aprender com as lideranças negativas que eu tive ao longo da minha carreira. Então, a gente aprende também com a liderança negativa, né? Você olha para uma liderança negativa e você diz o seguinte, rapaz, é tudo aquilo que eu não preciso fazer, é tudo aquilo que eu preciso fazer diferente. Então, isso acontece no meio do teu processo, né? Você vai se deparar com os líderes, com os chefes e com gestores, né? Então, você vai precisar separar isso muito bem. E a gente percebe claramente nos índices de acidente de trabalho, por exemplo, o líder que é próximo da equipe, o líder que conhece a equipe pelo nome, que faz, por exemplo, o seu DSS, que é o Diálogo Semanal de Segurança, constantemente, ele tem um menor percentual de acidente de trabalho, até de incidente, não é nem um acidente, é um incidente, que é o quase acidente. Então, isso é estatístico. O líder que está mais próximo, a gente tem reconhecimentos, a gente premia muito essas pessoas, uma vez por mês a gente faz o reconhecimento também. Então, aqui, eu não poderia deixar de destacar esse case, para mim, é também de suma importância, tá? Um outro ponto, pode passar aí, Alan, e também tem um pouco a ver com o que vocês acabaram de falar, e também vocês estão estudando isso na matéria. Esse é um case real também, tem se falado muito de People Analytics, muito da eficiência de dados, vocês acabaram de fazer um trabalho sobre isso. E eu trago aqui um exemplo real, né? Que é um processo que a gente chamou de perfilagem, onde nós fazíamos isso no meu grupo anterior. Estou estudando agora como é que a gente reimplanta isso aqui no nosso processo de onboard, no processo de Employee Experience, mas que processo é esse? A gente precisava usar os dados ao nosso favor. Então, o que eu fazia? Eu quero trazer o melhor funcionário para a companhia. Então, o que o Analytics fazia? Eu trazia uma amostra, né, das minhas melhores produtividades que eu tinha dentro da companhia, ou seja, quem é o meu melhor funcionário? O funcionário que produz mais, o que falta menos, o que tem um turnover menor. Eu puxava uma fotografia desse indivíduo, desse meu hypothese, desse meu funcionário que produz. A partir daqui, eu retroalimentava os meus sistemas de informação, os meus sistemas de gestão, de recrutamento e seleção, para eu poder buscar pessoas que tivessem um perfil muito próximo. Aí, quando eu falo perfil muito próximo, por exemplo, a gente identificou que nós tínhamos pessoas que as pessoas que moravam mais próximo da unidade de uma determinada região em Salvador eram as pessoas que mais produziam, né? As pessoas que tinham acima de 2 filhos também tinham uma produtividade maior. Então, alguns dados que a gente usou no Analytics, né? Pessoas que ficavam mais tempo na empresa. Quem tinha mais filhos ficava mais tempo na empresa. A pessoa o solteiro ficava menos tempo na empresa. Então, são alguns dados que, claro, cada região, inclusive, tinha uma característica, tá, pessoal? Porque a gente, muitas das vezes, você tem... o Brasil é bacana por isso, né? Uma capilaridade de... Você tinha dados, Salvador tinha um comportamento, São Paulo tinha outro comportamento totalmente diferente, mas o Analytics trouxe muita evolução para a gente e vocês acabaram de apresentar isso. Pessoal, nós reduzimos em mais de 16% o turnover na empresa quando eu conseguia contratar melhor, quando eu conseguia olhar para esse perfil e trazer pessoas mais aderentes ao nosso perfil, pessoas que iam ficar mais tempo na empresa. E também incrementamos a produtividade média de mais de 23%, tá? Isso é um exemplo real de produtividade que a gente teve dentro da companhia, tá? Eu trouxe também um outro caso aqui, que eu já acabei falando um pouco, que é o home office, né? Que hoje a gente está 100% nas áreas administrativas, né? E tem um modelo híbrido previsto aí para 2022. Eu explorei um pouquinho isso quando eu falei lá na frente,
mas eu não posso deixar de destacar aqui o conceito da customização, até porque eu acredito que a gente não tem mais espaço para pegar um modelo padrão e aplicar para 100% dos funcionários. No início da pandemia, a gente encarava o home office como benefício. Hoje ele é visto como um modelo de trabalho. Então, é diferente os conceitos, né? Então, eu até olhando para frente, e a gente estava discutindo isso no fórum de RH na semana passada, como eu citei, eu acredito muito mais em modelos disruptivos, onde mais para frente a gente vai se questionar, inclusive, jornada de trabalho. O foco muito mais em entrega e produtividade. Se você entra às 8 e sai às 5 da tarde, já existem empresas, por exemplo, medindo a jornada, a semana de 4 dias. Você não trabalha de segunda a sexta, você trabalha de segunda a quinta, e já tem empresas sinalizando que os profissionais estão produzindo mais na semana de 4 dias que na semana de 5 dias. Então, eu acredito que a gente vai evoluir ainda para modelos como esse. Assim como modelos de níveis hierárquicos diferentes, já tem empresas lá fora, né? Onde você não tem mais a relação chefe-subordinado, é uma estrutura por função. Então, são modelos que ainda no Brasil, acho que se eu pego uma ideia como essa e aplico numa empresa agora, eu acho que eu quebro a empresa no dia seguinte. A gente ainda não está preparado para modelos tão disruptivos como esse. Mas a gente precisa olhar para isso, né? Até porque, por exemplo, tem um site WebMT lá fora, né, de telemedicina, está sendo mais acessado nos Estados Unidos do que as próprias consultas presenciais. O Vaticano já está lançando agora um aplicativo para você se confessar via aplicativo. Você não vai mais falar com o paciente, vai se confessar via aplicativo. Então, você tem que olhar para esse novo modelo, esse novo normal, e ver como é que você encaixa isso na tua rotina, como é que você processa isso para poder construir um trabalho de onboard, de Pro Experience, de forma bastante sustentável, tá? Então, aqui, como eu estou vomitando muita informação, tem um outro, acho que eu fecho aqui falando um pouquinho também não de um case, mas de alguma oportunidade que eu trago para vocês também. Pode passar aí, Alan. Então, aqui eu destacaria um ponto, cara, e vocês também citaram isso aqui na apresentação do grupo de vocês, que eu gosto muito de destacar, e claro que RH, a gente costuma, eu falo muito, né, que o RH, eu divido o RH sempre na parte hard e na parte soft. A parte hard, toda a parte de processo, legislação, e a parte soft, que é a parte de desenvolvimento, treinamento. Então, a gente precisa, eu demorei, eu suei um pouco, né, para falar de eficiência. Meu viés é muito de desenvolvimento organizacional, mas eu precisei aprender sobre o negócio, eu precisei aprender sobre eficiência. O que eu trago de oportunidade aqui, pessoal, com ponto de atenção, de alguns exemplos que eu já tive, pessoais, na minha trajetória profissional, ao longo desses 20 anos de RH, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de eficiência e pessoas, né? E aqui eu trouxe o exemplo da readequação do spam. Hoje a gente vive num modelo, né, com a nova economia, cenário de segurança política e segurança jurídica. A empresa que não foca em eficiência, ela está fadada ao sucesso, a gente sabe disso. A gente precisa olhar para a eficiência em todos os processos que a gente constrói, tá? E quando eu falo eficiência em processo, eficiência naturalmente em redução de custos, eu citei aqui como cereja no bolo o contencioso trabalhista, apesar da reforma trabalhista ter minimizado consideravelmente as ações judiciais, mas isso ainda é um câncer na maioria das companhias, e a gente precisa olhar para esses dados e realmente ver como é que a gente faz diferente. Agora, muito cuidado, porque eu já tive experiência na minha trajetória profissional de fazer algumas economias burras, que eu chamo, né? Algumas economias porcas. E por que eu falo isso, tá? De maneira muito simplista com vocês. Por exemplo, o barato sai caro, muitas das vezes. Então, aqui, quando a gente olha, por exemplo, um processo de readequação de spam, eu já passei por vários processos de turnaround de empresas, de reestruturação de empresas, tá? Mas a gente precisa ter uma coisinha chamada o break-even point, que é encontrar o ponto de equilíbrio ideal para você medir eficiência e olhar para as pessoas. Quando, por exemplo, eu aumento o spam de um líder, né? Eu falando de um processo que eu vivi lá atrás, onde eu tinha uma equipe que liderava 15 pessoas, e eu aumentei esse spam para esse líder liderar 25 pessoas, a gente parte de um princípio que você aumenta o spam e você quer que ele mantenha a mesma entrega, a mesma produtividade.
Então, lê do engano. A gente se engana, porque a gente faz muitas das vezes uma redução imediata, você tem fluxo de caixa na veia, mas esse processo, ao longo do tempo, né, ele muitas das vezes ele começa invisível e depois ele vai tangibilizando. Porque vocês há de concordar comigo que um líder que faz gestão de 15, ele age de uma forma, para fazer gestão de 25, ele vai agir de uma outra forma. Ele muda um pouco o aspecto da rotina. É claro que o pilar, a base da liderança é a mesma, e o líder consegue fazer isso. Mas isso, com o passar do tempo, isso pode, e eu estou dando só um exemplo, tá, pessoal? Isso pode acarretar em problemas lá na frente, porque o líder não vai estar dando tanta atenção como ele dava. Aí você começa a ver uma piora no seu turnover, porque muitas das vezes, né, a equipe se sente desprestigiada porque não está mais recebendo feedback. Então, eu falo de exemplos que eu já vivi. Eu já tive readequações de spam, turnaround muito produtivo, muito positivo, porque a gente conseguiu equilibrar muito bem esse viés. Agora, eu já tive processos e momentos de readequação de spam, onde nós, poxa, bacana, entregamos ali um resultado a curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo, quando a gente foi olhar, a gente foi ver, opa, vamos parar tudo. Lembra aquele spam que a gente mexeu lá atrás? Os caras hoje não estão conseguindo mais performar como performavam. Então, pessoal, de maneira muito prática, eu estou esgotando o tempo aqui, quero muito ouvir vocês, compartilhar um pouco, mas quando eu chamo de toque na cuca, é isso aqui. Eu acho que todo o nosso processo de onboard, todo o processo de employee experience, a gente precisa ter essa noção, esse viés, o cuidado de medir eficiência a longo prazo. Né? O Madruga ia falar e eu te interrompi, meu amigo. Grande Augusto. Não, Augusto, cara, tá excelente o teu trabalho. Só são 9h34, né? Eu acho que se você pudesse já abrir para perguntas, porque fechamos, estouramos o tempo, chegou no final da aula. Tá tão bom que já foi. Seria possível fechamos aqui. Esse é o último. Vamos abrir. Esse é o último slide aí, o Alan. Valeu. Pode finalizar. Eu estava fechando exatamente com isso. E abro agora aí para trocas, perguntas, enfim. A gente, de repente, vai ter outras oportunidades também. Fique à vontade aí. Ó, a Érica levantou a mão aí, Jaqueline. Pode já começar a pergunta? Pode sim, pode sim. Antes de mais nada, te parabenizar, Augusto. Estou aqui, nossa, anotei uma série de coisas e parabéns aí pela tua liderança, pela tua carreira e por tudo. É inspirador para a gente saber que tem pessoas como você que tem esse viés todo humano, né? E isso é muito bacana. Eu tenho 2 perguntas para te fazer, rapidinhas, mas eu gostaria de saber, com um líder inspirador como você, o que te faz desistir de um colaborador? Se já aconteceu isso, você acha que o colaborador ele é recuperável até o final? E a segunda pergunta é se você tem programa para PCD na empresa e se tem alguma coisa diferenciada no sentido de não dar só cargos que são fáceis, às vezes subjugados por conta da deficiência. Então, são essas 2 perguntas. Obrigada. Perfeito, Érica. Bacana. Vou tentar ser bem simplista, porque dá para a gente ficar aqui mais 1 hora respondendo essas perguntas, mas a forma, né? É muito mais fácil. Eu falo isso muito para a liderança. Desenvolver dá trabalho. É muito mais fácil as pessoas pegarem e substituir as pessoas. Ah, não está dando certo aqui, eu substituo. Mas desenvolver dá trabalho. Então, eu acredito muito nas pessoas, acredito muito no ser humano. Então, a gente tem que investir, esticar ao máximo a corda possível. Eu falo isso muito para toda a liderança. Érica, um dia, alguém investiu em mim para eu estar aqui hoje. Então, eu tive líderes que me inspiraram ao longo da minha trajetória profissional. Até porque no início da minha carreira, eu pensei em desistir várias vezes. Eu tive alguém que falou, não, vamos lá, você consegue. Vai em frente, né? Dar mais um passo, vamos em frente. Então, empoderar as pessoas. Então, eu acredito muito no ser humano, né? Então, eu acredito que a gente consegue desenvolver competências e todo profissional ele é recuperável. Agora, existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que querem e pessoas que não querem. Porque o líder, eu costumo dizer que a motivação ela é interna, ela vem de dentro para fora. O líder ele pode estimular você a encontrar a sua motivação, né?
Agora, o líder por si só não vai motivar ninguém sozinho. Se a pessoa não quer mais, aí é um processo realmente de escolha. Nós fazemos escolha todos os dias, mas eu acredito muito no ser humano, acho que a gente tem que esticar um pouco mais a corda. Os líderes têm desistido muito fácil hoje, e eu trago muito esse exemplo. Falando do PCD, de forma também bastante pontual, a gente tem um programa de PCD sim hoje, nós temos hoje mais de 400 PCDs na companhia. O PCD eu enxergo de duas formas, né? A gente tem falado muito hoje, está na moda o ESG, a gente tem falado muito de diversidade, de inclusão. O programa de PCD, ele tem, além de um cunho social, o grande ponto de atenção que eu enxergo aqui, e a gente tem uma dificuldade muito grande de atingir a cota por si só, que eu acho que a grande maioria das empresas devem ter. Então, a gente precisa olhar para o PCD, a gente acabou de fazer um trabalho bem interessante, inclusive a gente tem TACs com o Ministério Público, né, onde a gente olha que eu tenho determinadas cidades, por exemplo, do interior do país, que eu tenho mais vaga do que PCDs especificamente para formar aquela posição, né? E hoje em dia a gente luta um pouco contra a maré, porque a gente oferece uma vaga para o PCD, mas ele recebe uma bolsa do governo. Então, não sei se vocês encontram também algumas dificuldades. Então, o que a gente procurou fazer? Primeiro, a gente fez um grande censo interno, até porque a gente tem mais de 20 mil funcionários, a gente encontrou pessoas que, inclusive, tinham alguma deficiência, que estavam dispostas a entrar na cota, e uma parceria, que eu também te dou essa dica, com o INSS, onde a gente conseguiu trazer reabilitados, por exemplo, para essa posição. Mas PCD dá uma aula inteira aqui de PCD, e se a gente tiver oportunidade, em breve a gente fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Só para não estourar mais o tempo aí, tá bom, Érica? Obrigado pelo carinho aí. Valeu. A Jaqueline... Eu acho que esse elogio da Érica ao palestrante da Masterclass, isso é tão bom, porque mostra que está no caminho certo, conteúdo bacana. Agora, quem gostaria de perguntar? Estou vendo a mãozinha. Na verdade, eu não vou perguntar, não. Eu conheço a sua empresa, eu trabalho na Oi. E eu trabalhei um tempo na diretoria de vendas, então a gente estava muito relacionado lá com a sua equipe. E aí é muito bacana ver esse cuidado que eu estou entendendo também que você está levando para a Serede, né? Eu acho que deve ser um grande desafio lá, porque são 20 mil pessoas, técnicos, né? Então, essa galera, o nível de fidelidade dela não é tão, né, considerável, assim, é um grande desafio que eu acho que você vai ter lá dentro. Mas eu vejo assim que vai ser um grande ganho para a empresa, porque eu vi aqui o líder próximo, o planejamento, o estudo, ouvir, tudo que a gente falou aqui, dividir com o colaborador, né? Eu vejo que o modelo aí de decisão, né? De pensar junto, pensar fora da caixa, fazer mais com menos. Eu acho que está indo muito de encontro também com a nova política, a nova estratégia da companhia também, da Oi. Eu acho que vai ser uma boa parceria aí. E assim, eu achei legal, porque às vezes os cases são muito assim, tudo deu muito certo, né? É igual rede social, né? Todo mundo é bonito, é feliz, tá bebendo, né? Tá viajando e tal, a vida das pessoas, né? Rede social. E eu achei bem legal você trazer aqui os pontos de atenção, não, nem tudo dá certo. O Roberto falou isso hoje também mais cedo, né? Você tem que saber que às vezes não vai dar certo, que vai dar errado, você tem que aprender com isso. Eu achei bem pé no chão aí a sua apresentação, eu achei bem legal, porque a vida não é feliz 100% do tempo, né? A gente corre atrás e faz o resultado. Mas eu achei isso bem legal, essa parte de mostrar que você trabalhou e que em algum momento não deu certo, mas isso trouxe um outro ganho, né? Você aprendeu com isso. Muito bacana, parabéns. Legal. E Jaqueline, e dentro desse comentário que a vida não é feliz 100% do tempo, tem um vídeo que eu vou apresentar numa das aulas para vocês sobre essa questão da felicidade do trabalho, que, muito pelo contrário, se a felicidade fosse uma coisa constante, às 24 horas por dia, né, 8 horas que você está acordado, não sei quantas horas você dá, mas deve ser pouca coisa, digamos 18 horas úteis por dia, o ser humano não teria como aguentar, né?
Só para você ter uma ideia. Então, a felicidade só existe porque existe a contrapartida da não felicidade. Como existe a não felicidade, existe a felicidade. Como existe Por que existe a noite? Porque tem um dia para você comparar. Tem um dia, tem o frio. Por que existe o frio? Porque em algum momento você já teve a sensação térmica do calor. Então, esse conceito de felicidade é muito utópico, de ser 100% feliz o tempo inteiro no trabalho. Esse é um modelo que não existe, não sustenta. E alguns sabem disso, como quem tem experiência de gerenciar não, equipe. eu acho que isso é muito legal, Roberto. E assim, a gente tem uma masterclass que reforça isso. Olha, a gente não é 100% feliz, mas que a gente consegue tirar coisa boa daquilo também que não deu errado. Eu acho que é o case que eu espero, entendeu? Exatamente. Vem uma história que tudo deu muito certo. Agora, cadê a sementinha de cada um, né? Para buscar essas experiências gratificantes, né? Porque são elas que podem, nesse caso, falar: caramba, valeu a pena ter trabalhado esse mês, esse dia, esse ano, né? Então, acho que buscar e aí fazendo uma relação com employee experience, de fato, o employee experience é todo mundo feliz o tempo inteiro, porque não é possível, né? Não tem nem orçamento, nem tem essa função a empresa também. A empresa não é esse mecanismo de deixar 100% feliz, né? Não é esse mecanismo, né? A empresa é um ambiente de trabalho colaborativo em que o gestor precisa proporcionar isso, e, se possível, em vários momentos, né? Então, muito bom, assim, teu depoimento, acho que fechou bem com essa. Temos mais alguma pergunta? Legal. Deixa eu ver aqui, participantes. Moderando aqui o debate. E não temos mais perguntas. Ninguém levantou a mão? Se alguém tiver... Me perdoe pelo horário aí, Madruga, ter ultrapassado um pouquinho aí, mas foi bastante rico aí. Espero ter contribuído horas vale a pouquinho. pena. Às vezes a gente passa um pouquinho sim, não tem problema não, e o aluno sabe que é um carinho, tá? Sempre um carinho, né? É um carinho a mais que a gente tem, é um conteúdo a mais. Outro dia a gente passou, de vez em quando, falando com alunos sobre questões, problemas de secretaria, de atendimento, de nota. Então, isso às vezes pode acontecer um pouquinho, porque eu acho que assim, né, melhor ter a mais do que subtrair a carga horária. Sim, sim. Essa é a nossa filosofia de trabalho aqui, né? Os alunos já percorreram cerca de 60% a 70% do MBA, e a gente sempre com esse carinho de entregar sempre a mais. Eu acho que essa é uma preocupação nossa. Obrigado, Augusto. Valeu. A gente pode tirar uma foto, eu pessoal? Agradeço, cara. Espero você na turma 2. Vamos lá. Queria tirar uma fotinha. A turma 2 começou, né? Como eu havia conversado com vocês, ela começaria no mês de julho, agosto. Nós adiamos só depois, eu só deixei entrar a turma 2, depois que a gente equilibrou as entregas aqui, tá? Que a gente estava com aquelas pendências todas de notas, não sei o quê. Isso tudo, depois que foi regularizado, eu falei, agora então a gente pode, né, tratando muito bem a turma 1, aí sim, somente a gente vai fazer a turma 2. Então, a turma 2 começou ontem, e assim, sucesso total, tá? Torçam para ser também um sucesso, para a gente construir mais essa história de sucesso, e valorizem o MBA de vocês, porque é, de fato, uma coisa que faz toda a diferença no mercado quando você comenta com quem você estudou, que você assistiu o Augusto Neves agora e os demais professores, tá bom? E a fotinha, bora lá. Vamos tirar uma fotinha, gente. Vamos. Vamos lá. Isso, aquela Vou poder abrir a câmera, eu agradeço. Vamos lá? 1, 2, 3. X, mais uma. E X. Oi, galera. Obrigado aí. Obrigado, Wander, por ter Valeu, aberto. pessoal. Muito Obrigado obrigado, pela Alain. Muito oportunidade aí. obrigado você pela organização. Impecável, viu, Alain, e o Hugo também. Valeu. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau. Até a aula que Obrigado. vem, hein? Boa noite, gente. Boa Valeu. semana. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa semana. Obrigado Tchau. aí, então.